Saul foi o primeiro rei de Israel, filho de Quis da tribo de Benjamim. Antes dele não havia nenhum cargo centralizador e a união entre as 12 tribos de Israel era pautada na devoção a Deus, sendo cada uma delas governada por um juiz, um líder em combate e legislador em tempo de paz. Mas, devido ao envelhecimento de Samuel, profeta e juiz até então, e à falta de disciplina de seus filhos como futuros juízes, as 12 tribos se uniram para pedir que um rei fosse consagrado, para que ele os guiasse assim como era em outras nações. Apesar de Samuel não concordar, já que Deus deveria ser o único rei de Israel, ele logo pede um sinal divino e Saul é ungido. Como ele era mais guerreiro do que governante em si, o seu reinado foi marcado por poucas mudanças nas tribos de Israel e importantes vitórias militares sobre os filisteus, que garantiu ao povo um período pacífico. Mas a constante ameaça dos filisteus, o desentendimento entre as tribos e a imaturidade de Saul fardaram seu reinado ao fracasso. Sua desobediência à ordem de Deus de destruir completamente os amalequitas e de esperar por Samuel por sacrifício levaram a perder apoio de Samuel, que inspirado por Deus consagrou Davi, um jovem da tribo de Judá, como um novo rei. Saul, após esse evento, tornou-se inseguro, ciumento e obsessivo, perseguindo Davi até o fim da sua morte. Morreu após se jogar na sua própria lança ao ver seus filhos, Jonatas, escolhido como seu sucessor, Abinadab e Malquizua serem mortos pelos filisteus na tragédia do Monte Gilboa. Davi, filho de Jessé da tribo de Judá. Antes de se tornar rei, ele era um jovem pastor de ovelhas em Belém, conhecido por sua coragem e fé inabalável em Deus. Foi ungido por Samuel ainda em sua juventude, enquanto Saul ainda reinava como resposta divina à desobediência de Saul. Ganhou popularidade ao derrotar o gigante filisteu Golias com uma funda, mostrando sua confiança e seu espírito destemido. Após esse evento, Davi se tornou um líder militar e músico na corte de Saul, conquistando o favor do povo e a amizade de Jonathan, seu filho. No entanto, a crescente popularidade despertou ciúmes no rei, que passou a persegui-lo incansavelmente. Mesmo sendo atacado e com oportunidades de matá-lo, Davi recusou-se a levantar a mão contra um ungido do Senhor, demonstrando reverência por Deus e paciência em esperar o momento certo para reinar. Após a morte de Saul e seus filhos na batalha de Monte Gilboa, Davi foi reconhecido como rei sobre a tribo de Judá e posteriormente sobre todas as tribos de Israel, unificando seu reino. Seu reinado foi marcado por conquistas militares significativas, incluindo a conquista de Jerusalém, que se tornou capital e centro espiritual de Israel. Davi também trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, consolidando sua posição como um rei devoto. A maior controvérsia de Davi foi se apaixonar por Batseba e enviar Urias, marido dela, para a linha de frente em batalha, levando-o a ser assassinado, o que levou a consequências trágicas para sua família, incluindo rebeliões internas e disputa entre seus filhos. Mesmo assim, ele se arrependeu profundamente. Davi morreu em idade avançada, deixando um legado de fé, liderança e uma promessa divina. Seu trono seria eterno, cumprindo em Jesus Cristo, descendente de Davi. Ele é lembrado como o maior rei de Israel, Salomão. Ainda jovem ao assumir o trono, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo de forma justa. Deus não apenas atendeu ao pedido, mas também concedeu riquezas e honras, tornando Salomão o rei mais renomado de sua época. Durante seu reinado, Israel experimentou um período de paz e estabilidade, e Salomão ampliou o reino herdado de Davi, fortalecendo alianças com nações vizinhas por meio de tratados e casamentos. Um dos maiores legados de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, cumprindo o desejo de seu pai Davi. O templo tornou-se um centro de adoração a Deus em Israel, um marco espiritual e cultural que simbolizava a aliança de Deus com o seu povo. Além disso, Salomão construiu palácios, fortalezas e infraestruturas que modernizaram o reino e impressionaram outras nações. As controvérsias dele se devem aos seus muitos casamentos com mulheres estrangeiras que trouxeram influências de cultos pagãos e permitiram a idolatria em Israel, contrariando a lei de Deus. Essas decisões comprometeram sua espiritualidade e enfraqueceram a unidade nacional. Salomão também sobrecarregou o povo com altos tributos e trabalhos forçados, o que gerou insatisfação e preparou o terreno para a divisão do reino após sua morte. Ele morreu após um reinado de 40 anos, deixando uma grande crise de sucessão entre seu filho Roboão e as 10 tribos do norte que decidiram reivindicar Jeroboão como rei. Jeroboão I foi o primeiro rei após a divisão do reino. Ele era da tribo de Efraim e começou sua carreira como um oficial talentoso no reino de Salomão, sendo encarregado de supervisionar os trabalhos forçados. Porém, devido à opressão e descontentamento crescente entre o povo, o profeta Aías anunciou Jeroboão que Deus escolheria para governar 10 tribos de Israel como punição pela idolatria e desobediência de Salomão. Após a morte de Salomão, Jeroboão liderou a revolta contra Roboão, filho de Salomão, que recusou aliviar os tributos e trabalhos forçados. Essa revolta resultou na divisão do reino. As 10 tribos do norte formaram o reino de Israel sob o governo de Jeroboão, enquanto Judá e Benjamim permaneceram leais a Roboão, formando o reino de Judá.
Temendo que o povo voltasse ao reino de Judá por causa das peregrinações a Jerusalém, Jeroboão tomou uma decisão controversa. Ele estabeleceu centros de cultos em Betel e Dan, criando 2 bezerros de ouro e declarando-os como os deuses que tiraram Israel do Egito. Essa ação foi condenada como um pecado grave. O reinado de Jeroboão é lembrado como um marco de pecado e rebeldia contra Deus, e sua influência levou o reino de Israel a um ciclo de idolatria e instabilidade política que duraria séculos. Ele é frequentemente citado na Bíblia como aquele que fez Israel pecar. Jeroboão morreu após 22 anos de reinado, deixando um legado de divisão e idolatria. Nadab, filho de Jeroboão I da tribo de Efraim, herdou o trono após a morte de seu pai, mas seu reinado foi curto e marcado por instabilidades. Assim como Jeroboão, Nadab continuou a praticar os pecados de idolatria que seu pai havia introduzido em Israel, mantendo o culto aos bezerros de ouro em Betel e Dan. Ele governou Israel por apenas 2 anos e enfrentou a oposição desde o início. Durante seu reinado, Nadab tentou expandir o território de Israel e sitiou a cidade de Gibetron, pertencente aos filisteus. No entanto, enquanto estava em campanha militar, foi traído e assassinado por Baasa, um de seus comandantes militares. Baasa não apenas usurpou o trono, mas também exterminou toda a casa de Jeroboão, cumprindo a profecia de Aías, que havia declarado que a linhagem de Jeroboão seria completamente destruída por conta de sua idolatria e rebelião contra Deus. Baasa exterminou toda a casa de Jeroboão, criando uma nova dinastia. Seu reinado durou 24 anos e foi marcado por uma tentativa de fortalecer politicamente o reino, mas também por constantes conflitos e sua própria idolatria. Estabeleceu Tirza como capital e concentrou os esforços em consolidar o reino do norte, tanto militar quanto administrativamente. Ele travou batalhas contínuas contra o reino de Judá, governado por Asa, e tentou fortalecer sua posição estratégica ao construir Ramá, uma cidade próxima da fronteira entre os 2 reinos. No entanto, essa estratégia foi frustrada quando Asa fez uma aliança com Ben-Hadad, rei da Síria, que atacou Israel, forçando Baasa a recuar. Apesar de suas ações políticas e militares, Baasa continuou os pecados de Jeroboão, promovendo a idolatria e o culto aos bezerros de ouro. Deus enviou o profeta Jeú para adverti-lo, profetizando que sua casa também seria destruída devido à sua desobediência e aos pecados que levou Israel a cometer. Após sua morte, Elá, seu filho, se tornou rei. Elá teve um reinado breve, durando apenas 2 anos, marcado por, adivinha, idolatrias, instabilidade e decadência moral. Durante seu curto reinado, Elá demonstrou negligência e falta de liderança, não trouxe nenhum avanço significativo, logo foi assassinado por Zinri, um dos seus próprios oficiais do exército que aproveitou sua vulnerabilidade para dar um golpe de estado enquanto ele estava bêbado em Tirza, sua capital. Zinri, conhecido por ter o reinado mais curto de toda a história do reino, durando apenas 7 dias. Após matar Elá, Zinri exterminou toda a casa de Baasa, cumprindo a profecia do profeta Jeú, que havia anunciado o juízo de Deus contra a linhagem de Baasa por seus pecados e idolatria. No entanto, o reinado de Zinri foi imediatamente desafiado. O exército de Israel, que estava em campanha contra os filisteus em Gibeton, proclamou Onri, comandante militar, como rei em resposta ao golpe de Zinri. Onri marchou contra Tirza e suas tropas e Zinri percebeu que não tinha apoio popular ou militar, se refugiou no Palácio Real. Em desespero, ele incendiou o palácio e fugiu de Getúlio, opção adotada em vez de enfrentar a derrota e captura. Onri, fundador de uma nova dinastia que governaria o Reino do Norte por várias gerações. Antes de se tornar rei, era um comandante militar de destaque. Após a morte de Elá e o golpe fracassado de Zinri, Onri foi proclamado rei pelas tropas israelitas que sitiavam Gibeton. Ele rapidamente marchou contra Tirza, levando Zinri ao suicídio. Contudo, sua ascensão não foi imediata, pois enfrentou a oposição de Tibni, outro pretendente ao trono. A disputa de Onri e Tibni durou cerca de 4 anos até que Onri finalmente consolidou seu domínio. O reinado de Onri foi marcado por significativas realizações políticas e administrativas. Transferiu a capital de Tirza para Samaria, que ele construiu uma localização estratégica, tornando o centro político e religioso do Reino do Norte. Essa decisão fortaleceu a posição do reino em termos de defesa e comércio. No entanto, ele seguiu os pecados de Jeroboão, promovendo a idolatria e afastando Israel ainda mais de Deus, o que trouxe consequências graves à sua dinastia, que continuou a praticar a idolatria. Onri também estabeleceu alianças políticas importantes, incluindo o casamento de seu filho Acabe com Jezabel, filha do rei de Sidom. Embora essa aliança tenha trazido benefícios econômicos e militares, introduziu o culto de Baal de forma mais abrangente em Israel, resultando em uma crise espiritual para o reino. Morreu após 12 anos de governo e seu filho Acabe assumiu. Acabe,
Ele é amplamente lembrado pelo seu reinado marcado pela idolatria e influência negativa de sua esposa Jezabel e confronto com o profeta Elias. Sob seu governo, o Reino do Norte atingiu grande prosperidade material e expansão territorial, mas também experimentou um declínio espiritual sem precedentes. Também é lembrado pela sua injustiça, assassinando Nabote, um homem inocente, por influência de Jezabel, sua esposa. Esse ato foi condenado pelo profeta Elias, que anunciou o julgamento de Deus sobre sua geração. Militarmente, ele teve avanços significativos contra a Síria, mas sua aliança com Ben-Hadad e sua desobediência a Deus trouxeram consequências. Ele morreu em uma batalha em Ramonte de Gileade, onde foi atingido por uma flecha, cumprindo a profecia sobre seu fim trágico após 22 anos de reinado. Acasias, filho de Acabe e Jezabel, governou por apenas 2 anos, mas seu reinado foi marcado pela continuidade de idolatria e rejeição a Deus. Assim como seu pai, promoveu culto a Baal e a Será, afastando ainda mais Israel dos caminhos do Senhor. Durante seu reinado, enfrentou dificuldades políticas e militares. Moabe se rebelou contra Israel, aproveitando um período de instabilidade após a morte de Acabe. Além disso, ele sofreu um acidente e caiu de uma grade do andar superior de seu palácio em Samaria, ficando gravemente ferido. Em vez de consultar ao Deus de Israel, ele preferiu Baal Zebub, o que irritou profundamente o profeta Elias, que declarou que ele não sobreviveria e morreria por conta de seu pecado. Ele tentou prender Elias, mas seus soldados foram consumidos pelo fogo vindo do céu em demonstração do poder de Deus. Morreu sem deixar herdeiros e quem assumiu foi seu irmão Jorão. Embora tenha feito algumas reformas, como a remoção de uma estátua de Baal, continuou praticando os pecados de Jeroboão, mantendo os cultos aos bezerros de ouros em Betel e Dan. Enfrentou diversos desafios militares, um dos principais foi a rebelião de Moabe, liderada pelo rei Mesa. Ele formou uma aliança com Josafá, rei de Judá, e com o rei de Edom para lutar contra Moabe. Apesar das dificuldades, incluindo a falta de água no deserto, Deus trouxe vitória parcial através da intervenção do profeta Eliseu, que garantiu água e orientação militar no exército. O reinado de Jorão também foi marcado pelo relacionamento conturbado com Eliseu, sucessor de Elias, devido à idolatria do rei. Jorão enfrentou graves problemas com a Síria, que constantemente atacava Israel, como foi o caso de Samaria, que a cidade sofreu fome extrema, até que Deus, através de Eliseu, intervém e confunde o exército sírio, fazendo-os fugir, deixando suprimento para o povo. O fim do reinado de Jorão foi trágico. Ele foi ferido em batalha contra Hazael, rei da Síria, e foi morto por Jeú, um comandante do exército de Israel que foi ungido por Deus para executar o julgamento contra a casa de Acabe. Jorão morreu em Jezreel e seu corpo foi lançado no campo de Nabote, cumprindo a profecia de Elias sobre o juízo divino contra a linhagem de Acabe. Jeú. Antes de ser rei, ele era comandante do exército de Israel e foi ungido por um profeta enviado por Eliseu conforme a ordem divina. Sua unção marcava o início de uma nova dinastia e o cumprimento das profecias de Elias e Eliseu contra a linhagem de Acabe. Começou seu reinado com uma campanha implacável de juízo. Ele matou Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, em Jezreel, e mandou executar Jezabel, esposa de Acabe, cumprindo a profecia de que ela seria devorada por cães. Jeú também eliminou todos os descendentes de Acabe, exterminando completamente a casa do rei como Deus havia ordenado. Além disso, ele erradicou o culto a Baal em Israel, destruindo seu templo e matando os sacerdotes e adoradores de Baal em uma emboscada. Essa ação trouxe uma reforma significativa e marcou uma vitória contra a idolatria promovida por Acabe e Jezabel. No entanto, Jeú não abandonou os pecados de Jeroboão, mantendo o culto aos bezerros de ouro em Betel e Dan, não buscando, portanto, uma reforma completa no Reino do Norte. Reinou por 28 anos, os quais Israel enfrentou pressões externas, especialmente dos sírios liderados por Hazael, que tomaram o território de Israel. Jeocás. Filho e sucessor de Jeú, ele governou o Reino do Norte por 17 anos durante um período de declínio espiritual e político. Continuou a praticar os pecados de Jeroboão como seus antecessores, mantendo o culto aos bezerros de ouro e afastando Israel do Senhor. Sob seu reinado, Israel sofreu opressão constante por parte dos sírios, liderados por Hazael e posteriormente por Ben-Hadad, seu filho. A pressão militar enfraqueceu significativamente o reino, reduzindo suas forças armadas e deixando em estado de quase colapso. Apesar de sua desobediência, clamou a Deus, que ouviu seu clamor e em misericórdia providenciou um libertador que trouxe alívio temporário da opressão da Síria. No entanto, a reforma espiritual não aconteceu e o povo continuou a adorar ídolos, permanecendo nos pecados que haviam se tornado tradição no Reino do Norte. Jeocás morreu e foi sucedido pelo filho Jeoás. Jeoás reinou por 16 anos e enfrentou desafios significativos herdados do reinado de seu pai, como a opressão dos sírios e o enfraquecimento militar de Israel. Apesar disso, seu reinado foi marcado por alguns sucessos militares e pela recuperação de territórios perdidos. Buscou a orientação do profeta Eliseu no final da sua vida, mas sem confiar muito, e obteve vitórias significativas sobre os sírios, conquistando cidades que haviam sido tomadas por Hazael e pelo seu filho Ben-Hadad. Também entrou em conflito com Amazias, rei de Judá. Venceu Amazias em
batalha, saqueou Jerusalém e levou tesouros do templo e do palácio real, enfraquecendo temporariamente o reino do sul. Jeoás seguiu os caminhos idólatras de seus antecessores, não abandonando os pecados de Jeroboão. Apesar de suas vitórias militares, não trouxe reformas significativas para Israel. Jeroboão II reinou por 41 anos, sendo um dos reis mais longos e militarmente bem-sucedidos do Reino do Norte. Seu reinado foi marcado por grandes expansões territoriais e prosperidade econômica, mas espiritualmente continuou no caminho da idolatria e desobediência a Deus. Restaurou as fronteiras de Israel até os limites estabelecidos por Salomão, cumprindo a profecia do profeta Jonas. Reconquistou territórios importantes perdidos para a Síria e para os arameus, fortalecendo Israel militarmente, proporcionando um período de relativa estabilidade. Essa prosperidade trouxe riqueza e avanços, mas não resultou em uma renovação espiritual no reino. Continuou os pecados de Jeroboão I, e durante seu reinado os profetas Amós e Oséias foram enviados por Deus para denunciar a injustiça social, a hipocrisia religiosa e a corrupção moral do povo de Israel. A prosperidade de seu reinado foi enganosa, pois marcava uma profunda decadência espiritual e social. Os ricos oprimiam os pobres e a idolatria era amplamente praticada, ignorando os mandamentos de Deus. Ele morreu e foi sucedido pelo seu filho Zacarias. Reinou por apenas 6 meses, sendo o último da dinastia de Jeú, a qual Deus havia prometido durar apenas 4 gerações. Não promoveu nenhuma mudança significativa, continuando os pecados de Jeroboão. Foi assassinado por Salum, filho de Jabes, em uma conspiração, marcando o início de uma era de instabilidade no reino de Israel, caracterizado por conspirações, assassinatos e reinos de curta duração. Salum. Seu reinado foi extremamente curto, durando apenas 1 mês. Pouco após se declarar rei, foi morto por Manaém, um comandante militar que o matou e assumiu o trono. Manaém governou por 10 anos após assassinar Salum, consolidando seu poder em meio a um período de instabilidade política. Seu reinado foi marcado por violência e opressão, refletindo o declínio moral e espiritual de Israel. Ao assumir o trono, enfrentou a oposição de Tibiza, uma cidade que se recusou a aceitar sua liderança. Ele retaliou com brutalidade, destruindo a cidade e massacrando sua população, incluindo mulheres grávidas, um ato que evidenciou sua crueldade. Enfrentou ameaças externas, especialmente do Império Assírio, quando Pul, rei da Assíria, invadiu Israel, o que o fez a submeter a pagar os tributos exigidos pelo rei, impondo uma alta taxa a seus cidadãos, sobrecarregando ainda mais o povo. Não conduziu nenhuma reforma espiritual. Pecaías governou por 2 anos, herdou o trono de seu pai e continuou os caminhos de idolatria que havia marcado os reinados anteriores. Seu reinado foi breve e marcado por instabilidade, enfrentando oposição interna devido à alta tributação e ao enfraquecimento do reino diante das crescentes ameaças externas, especialmente do Império Assírio. Essa insatisfação culminou em uma conspiração liderada por Peca, um de seus próprios capitães, que o assassinou no palácio de Samaria e tomou o trono para si. Peca governou por 20 anos, mas seu reinado foi marcado por instabilidades, rebeliões contra potências estrangeiras e o declínio espiritual contínuo de Israel. Enfrentou crescentes ameaças dos assírios, o que levou a se aliar a Rezim, rei de Damasco, para resistir aos ataques. Como parte dessa aliança, Peca atacou o reino de Judá durante o reinado de Acás, na tentativa de forçá-lo a unir força contra a Síria. No entanto, a estratégia falhou quando Acás buscou a ajuda do rei Tiglat-Pileser, filho da Síria. O envolvimento da Assíria teve consequências devastadoras para Israel. Tiglat-Pileser invadiu o reino do norte, capturou territórios importantes e deportou parte da população para exílio. Essa invasão enfraqueceu significativamente o reino e pavimentou o caminho para sua queda definitiva. Peca foi assassinado em uma conspiração liderada por Oséias. Último rei de Israel. Ele subiu ao trono após assassinar Peca, encerrando um período de instabilidade política e golpes frequentes. Oséias reinou por 9 anos, mas seu período marcou o colapso definitivo do Reino do Norte devido à desobediência contínua a Deus e à crescente pressão do Império Assírio. Ele tentou manter a independência de Israel em meio a ameaças da Assíria, inicialmente aceitando a condição de vassalagem e pagando tributos ao rei assírio Salmanésser V. No entanto, ele tentou buscar a ajuda do Egito para libertar do domínio da Síria. Essa tentativa falhou e o rei descobriu a traição. Em resposta, invadiu Israel, capturou Oséias e o prendeu. A invasão resultou no cerco e na destruição de Samaria, capital de Israel, após 3 anos de resistência. A queda de Samaria representou o fim do Império do Norte.